Estamos aqui fazendo uma série de estudos bíblicos para que traga ao nosso entendimento a presença de Deus em nossas vidas e que nós entendamos nessas últimas horas que antecedem a volta de Cristo, que o elo de ligação entre nós e Deus é o amor. Do começo das Escrituras até o fim, Ele nos chama para junto dEle, para compreender e viver, experimentar e viver esse amor aqui na terra, que faz toda a diferença para as nossas vidas. Com esta palavra eu gostaria de cumprimentar a todos que estão vindo com a paz do Senhor Jesus. Vamos fundamentar a nossa fala hoje aqui em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, que diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. É tão maravilhoso que quando a gente entra no contexto dessa palavra, nós vemos aqui um profeta que Deus tinha escolhido naquele tempo, antes da vinda de Cristo, em que ele estava falando acerca da importância de colocar, de entender quem é Deus em sua vida e a importância de recebermos o Senhor e caminharmos em direção aos mandamentos do Senhor. Quando ele estava aqui falando essas palavras, ele estava ali em Israel, num tempo em que Israel estava experimentando um tempo de juízo divino do Senhor. Embora o Senhor tenha tirado os israelitas do Egito, aberto o Mar Vermelho, feito prodígios e milagres em favor deles, todavia os israelitas esqueceram do Senhor. Aqui retrata em Jeremias 10, 14, que diz assim: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. O Senhor está revelando aqui que eles perderam a direção de Deus, porque ao invés de estar ali adorando o Senhor, o que eles faziam? O Senhor continua dizendo: todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Ou seja, aqui o Senhor estava retratando qual era a atmosfera espiritual daquele povo que o Senhor tinha tirado de lá do Egito. O Senhor tinha pedido a eles para não adorar imagens, não professar fé pagã, que adorasse a Deus, somente a Deus. E, portanto, porque eles desobedeceram, agora eles estavam ali pagando um preço grande de juízo do Senhor. Então Jeremias está aqui confirmando a palavra do Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os passos, porque ele tinha consciência naquele tempo em que o Senhor havia levantado como profeta dele, trazer a memória daquelas pessoas que, sem o Senhor, saindo das ordenanças do Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor, Israel iria perecer. Assim somos nós, assim somos eu e você. Conhecer Deus é o maior tesouro que um homem e uma mulher na terra pode ter em sua vida. Os maiores tesouros que nós podemos ter é o conhecimento e a sabedoria divina sobre as nossas vidas. E nós vamos agora entrar aqui quando Jesus veio à terra, o exemplo de uma pessoa que levava um estilo de vida e como Deus mudou a vida dele quando Cristo entrou em sua vida. Vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 19, que diz assim: primeiro eu quero relatar que antigamente o Senhor falou através dos profetas, hoje o Senhor fala através da palavra. E a palavra é Cristo. Estamos aqui nos tempos em que Jesus veio, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, e agora quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem tem olhos para ver que veja. A graça de Deus em Cristo Jesus, nos chamando e te chamando para professar uma fé que vem de Deus, em Cristo Jesus, para mudar o rumo da nossa história, para mudar a nossa vida, dirigir nossos passos e entender o que Jeremias falava. Hoje Jesus fala comigo
E hoje Jesus fala com você através dessa palavra. Vamos ver o exemplo de um homem. 19:1 que diz assim, Lucas 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Verso 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também entrou salvação em sua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jeremias estava caminhando ali com Israel como profeta para trazer-lhes esta realidade espiritual, o Espírito do Senhor estava sobre Jeremias para dizer a eles que o Senhor os chamava de volta para si, para ouvir a voz do Senhor e sair daquela fé pagã. Então Cristo veio, redimiu Israel dos seus pecados. Hoje, lá em Jerusalém, Israel, tem os judeus cristãos que aceitaram a Cristo e cumpriu a palavra do Senhor. E entre eles tem Zaqueu. Zaqueu era um publicano e Zaqueu era rico. Nós sabemos e vemos aqui o que aconteceu. Quando Jesus passava ali naquela cidade, Zaqueu foi atraído por Jesus. E quando Jesus vê Zaqueu naquela árvore, Jesus se alegrou muito porque via alguém que estava ali com o coração compungido a mudar os seus caminhos, a mudar o rumo das suas vidas. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Então foi tão lindo que quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, como o Senhor mudou os caminhos de Zaqueu. As trevas de Zaqueu foram iluminadas pela luz de Cristo e o Senhor renovou a mente de Zaqueu. E Zaqueu disse: olha, se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Você está entendendo? Um homem sem Cristo, um homem sem Deus, ele caminha nos seus passos. Ele caminha segundo a sua inteligência, segundo o seu querer, segundo a tua vontade. Mas os caminhos dos passos do homem não levam à vida. Os caminhos dos passos do homem são caminhos vazios, são caminhos sem vida. Quando Cristo entra em nossas vidas, Ele dirige os nossos passos. É quebrado o véu da cegueira espiritual e nós contemplamos o mundo espiritual de Deus. E vemos o quanto Deus nos ama e quer reerguer nossos passos, nossos caminhos. Sabe para quê? Para nos tornarmos pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas frutíferas, pessoas em que Deus muda a atmosfera da sua vida, no seu pessoal, curando, transformando, bem como a atmosfera ao seu redor. Deus não só mudou a mente de Zaqueu quando ele disse: se eu defraudei, ele era rico, porque ele defraudava as pessoas. Deus endireitou os caminhos dele, Jesus endireitou os caminhos dele, e ele disse: Senhor, eu quero devolver 4 vezes mais. Não só isso que o Senhor fez, mas o Senhor também, Jesus, entrou na casa dele, e houve salvação na casa de Zaqueu. E eles se alegraram ali. E o Senhor diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Que eu quero encerrar minha fala para dizer a você que aqui quando o Senhor diz por que Israel estava pecando, porque eles estavam pegando prata, ouro e transformando imagens para que eles professassem uma fé pagã. E o Senhor diz que eles não tinham ouvido, não tinham boca. Nós vemos hoje na terra muitas pessoas que professam fé pagã. Hoje eu quero dizer para você, se você está aí nessa circunstância, se você está aí ouvindo essa palavra, está cego e não ouve a voz de Deus, o Senhor está aqui hoje para abrir seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, para dizer a você que Deus, o nosso Salvador, em Cristo Jesus, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem boca e fala. Ele está aqui hoje para ouvir você. Talvez você que até tem Cristo, mas está aí triste. Talvez você que não conhece a Jesus, está aí cego, andando, tropeçando. A palavra de Deus diz que Jesus veio como a luz do mundo, veio para iluminar o nosso caminho.
E a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é o Senhor e luz para os nossos caminhos. Talvez você que não conhece a Cristo, hoje é a oportunidade. Jesus veio para abrir para nós o coração de Deus e dizer que Ele nos ama profundamente, que em Cristo Ele está cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida e a sua vida, mudar nosso rumo, mudar a nossa mente, mudar a atmosfera espiritual que nos cerca em nossa casa, em nosso lar, e também abrir os portões celestiais e nos salvar desse mundo tenebroso. Certa vez Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: salvai-vos dessa geração perversa. Deus deseja hoje ter um encontro com você e entenda que Ele existe, que Ele está te vendo aonde você está. E eu oro para que, nesta hora, seus olhos espirituais sejam abertos e receba a graça do Senhor. Que seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus traz senso de pertencimento, senso de valor. A voz do Senhor cura. E a gente entender o amor de Deus em nossa vida traz uma grande libertação das tristezas da alma, da solidão, da angústia, da depressão. E hoje Deus está aqui para te libertar, para dizer a você que Ele existe. Em Cristo Jesus Ele deseja te salvar. Eu te abençoo nesta hora com esta palavra. Seja liberto, seja salvo, seja livre, você e a sua família nesta hora. Em nome de Jesus, amém.